Oi, gente! Sejam muito bem-vindas no meu canal. Eu sou a Belle Artesã e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma base retangular em fio de malha. Olha só, uma base retinha, tá? Com as quinas perfeitas. Super fácil de fazer, não tem bicho de 7 cabeças. É importante você saber porque para você ter um cesto bem estruturado e retinho, uma bolsa bem retinha, você precisa de uma base bem certinha. E é isso que eu vou ensinar a vocês aqui hoje, tá? Essa base, ela ficou com o tamanho de 20 centímetros de comprimento por 15 centímetros de largura, né? 14,5, 15 de largura. É um tamanho excelente para fazer porta-fraldas. Eu fiz faço, né? Muito porta-fraldas nesse tamanho, tá? Ele é muito bom para isso. Dá para você fazer bolsa com essa base também, desse tamanho? Dá sim, mas eu quero mostrar para vocês, ó, essa outra que eu fiz usando a mesma lógica. E vai ser para uma bolsa, olha só. Essa daqui, ela já tem, ó, de comprimento 30 centímetros e de largura tem 9 centímetros de largura. Olha só, com a mesma técnica, você consegue fazer bases do tamanho que você quer, para cesto, para bolsa, tá? Olha só, a quantidade de pontos é certinho, iguais de um lado, do outro, aqui e aqui também, que é de suma importância para você deixar a sua base retinha e perfeita para subir as paredes, seja para uma bolsa, seja para um cesto. Então, eu espero que vocês gostem desse tutorial e vamos para os materiais utilizados? Então, para fazer essa base, eu vou precisar de uma agulha de crochê compatível com o seu fio. A minha é essa 6,5 da Tudo, que gosto muito. Uma agulha menor para remates, essa é o número 5, de metal mesmo. Você vai precisar de uma fita métrica, uma tesoura e, é claro, fio de malha. Eu utilizei fio de malha premium de 36 milímetros, mas você pode fazer para qualquer tamanho de fio. O primeiro passo para você fazer a sua base é saber exatamente qual tamanho que você quer dela. Então, eu tenho aqui uma base de 20 centímetros de comprimento por 15 centímetros de largura. Então, meu primeiro passo é saber que é esse tamanho que eu quero. Por quê? A partir desse tamanho, o que é que eu vou precisar fazer? Vou fazer um cordão de correntinhas e voltar com pontos baixos. E essa minha primeira carreira de pontos baixos tem que dar 2 centímetros, né? Até no máximo 3 centímetros menor que o tamanho da minha base. Então, eu quero uma base de 15 centímetros. Vou fazer algumas correntinhas, volto com pontos baixos e meço. Preciso ter 13 centímetros de comprimento. Pode ser aí no máximo 12, 12,5 a 13. De 12 a 13 centímetros, porque eu preciso que no final ele tenha 15 centímetros, de 14 a 15 centímetros de largura. Quando eu crescer a minha base em vai e vem, eu vou crescer até os meus 19 centímetros. Por quê? Porque eu quero 20 centímetros de comprimento. Então, começo trabalhando na largura, deixo 2 centímetros a menos que o tamanho final e cresço até 1 centímetro a menos que o tamanho final também, tá? Espero que vocês tenham entendido, mas se não entenderam, conforme eu for fazendo aqui no tutorial, vocês vão entender, tá? Então, vamos ao passo a passo? Vamos começar fazendo a laçadinha inicial. Existem várias formas de fazer a laçadinha inicial, vou mostrar duas aqui pra vocês. Essa aqui, acho que é a mais comum, né? Você tá com o fio aqui na sua mão, você dobra ele assim pra fazer um E, ó. E aí, esse fio, que é o que vem do rolo, que é o maior, você coloca dentro da laçadinha aqui que você fez. E puxa. Pronto, formou essa laçada aqui, você coloca a agulha nela e você pode, ó, puxar e ajustar. O importante é que essa laçada fique ajustável, ó.
ela corre. Vou fazer de novo aqui pra vocês verem. Tô com o meu fio aqui. Eu dobro. Ó, por cima tá meu fio pequenininho e por baixo o fio do rolo. Pego o fio do rolo, coloco por dentro e puxo. Pronto, fiz a minha laçadinha. E eu puxo ela assim. Essa é uma forma. Vou ensinar outra forma, que é a forma que eu uso, inclusive, né? Eu, pelo costume de fazer trabalhos circulares, eu começo fazendo a minha laçada inicial como se fosse um círculo mágico, né? Então, coloco minha laçada atrás da minha mão, giro e eu dobro aqui atrás. Atrás vai ficar cruzado, na frente vai ficar assim. E eu vou puxar, né? Como se eu fosse fazer mesmo um anel mágico, mas eu não vou fechar o anel. Eu vou soltar tudo e deixar a minha laçadinha na agulha. Eu acostumei fazer assim, mas das duas formas tá certo. O importante é que faça a laçadinha que corre, ó, corrediça. Pronto. Aqui eu vou fazer 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Fiz 10 correntinhas. Ajeita ela aqui. Vamos ver quantos centímetros deu essas 10 correntinhas. 10 centímetros. Agora, eu vou voltar fazendo pontos baixos. Eu vou pular essa laçadinha, venho na próxima. Faço um ponto baixo. Vou na próxima, faço um ponto baixo. Vou fazendo até lá o final. Cheguei aqui no final, então eu fiz 10 correntinhas e 9 pontos baixos. As minhas 10 correntinhas deram 10 centímetros e os meus 9 pontos baixos deram 12 centímetros. Então, é aquilo que eu falei, ele sempre vai crescer um pouquinho. Por isso que a gente não pode fazer do tamanho exato que eu quero a minha base. Então, se eu quero uma base de 15 centímetros de largura, eu não posso fazer 15 centímetros de pontos, né? Porque de 15 centímetros de correntinha, porque vai ficar maior. Eu vou pegar já esse fiozinho que vem do Lovoilon e vou passar pra frente. Eu vou aumentar aqui minha laçada pra não perder. Vou colocar a minha agulha aqui e aqui. E vou puxar. Pronto. Agora eu devolvo a minha laçadinha aqui pra agulha. Eu fiquei com o fiozinho que tava aqui solto aqui, que eu já vou arrematar nessa carreira. Aqui eu não vou fazer nenhuma correntinha de subida, eu só vou simplesmente virar. Mas isso é opcional, você pode fazer uma correntinha e virar, e aí se você fizer essa correntinha, você vai pular esse pontinho aqui e vai trabalhar no segundo. Ou você vai fazer como eu, que não vai fazer correntinha nenhuma, vai simplesmente virar e trabalhar já no primeiro. E aqui você vai fazer outro ponto baixo. E você vai fazer ponto baixo pra cada pontinho de base, escondendo já essa laçadinha do início do trabalho. E aqui teremos 9 pontos também. Não, isso não vai mudar. Vai ser sempre ponto sobre ponto, então nós temos 9 pontos baixos. Você vai ter sempre 9 pontos baixos para fazer em cada carreira. Cheguei aqui no final, ó, já escondi todo o meu fiozinho do início. Mais uma vez, eu não vou fazer nenhuma correntinha, vou virar, simplesmente virar o meu trabalho, colocar minha agulha aqui no primeiro ponto e continuar fazendo os meus pontos baixos. Mais 9 pontos baixos desse lado. Não aperte o seu ponto, tá? Uma linha, ó, pra isso. Não aperte o seu ponto. Deixe o seu ponto sempre folgadinho. Não folgado demais, claro, mas não aperte, porque se você apertar, ele vai dar buracos, tá? E você deixando ele com a mão mais levinha, ele vai preenchendo todo o buraquinho da peça, ficando bem certinho assim. Cheguei aqui no final de novo, ó como tá ficando. Então, simplesmente vira o trabalho e continua fazendo os pontos baixos.
Essa aqui já é a minha quarta carreira. E você vai ficar fazendo esse vai e vem até faltar 1 centímetro para dar a altura da sua base. Então, a gente faz os pontos baixos aqui, né? Quando a gente fazer a correntinha e voltar, a gente faz até dar de 2 a 3 centímetros a menos da minha largura e cresço até dar 1 centímetro a menos do meu comprimento. Ó, vamos ver de largura como é que já tá aqui. Tava 12, não é? Agora já tá, ó, 12,5. Ele vai ficar mais ou menos nisso aqui, entre 12,5, no máximo vai dar 13, né? No máximo. Então, quando eu volto, termina a minha carreirinha de correntinhas e eu volto de ponto baixo, já vai dar basicamente o tamanho que vai ficar a minha base antes de eu fazer o acabamento, tá? Então, ela vai dar aqui, tá dando aqui 12,5, significa que quando eu fizer o acabamento, vai dar aproximadamente os 15, que é o que eu quero. E aqui eu quero 20. Então, se eu quero 20, eu vou fazer até chegar em 19, tá? Então, vamos fazer aí carreirinhas de vai e vem até dar os 19 centímetros. Quando der os 19, eu volto aqui. Cheguei aqui no meu tamanho desejado, olha só. Eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 carreiras. Estou com 19 centímetros de comprimento. Lembrando que eu tô fazendo, faltando 1 centímetro pro meu tamanho final, que é 20, tá? E na minha largura, eu deixei de 2 a 3 centímetros do meu tamanho final, tá? Por quê? Vamos lá entender. Agora que eu cheguei aqui, eu vou precisar dar uma volta pra fazer o acabamento da minha base, certo? Essa parte daqui eu não conto, porque já está finalizada. Eu vou começar minha volta aqui, vou fazer aqui embaixo e vou fazer aqui. Então, significa que eu vou fazer mais 2 carreiras aqui, uma aqui, uma aqui. E aqui embaixo eu só vou fazer mais uma, que é daqui tá feita. Então, aqui eu vou crescer mais uns 2 centímetros. E aqui eu só vou crescer mais 1. Então, por isso que aqui eu tenho que deixar 2 a menos e aqui eu tenho que deixar 1 a menos, tá? Então, vamos lá finalizar a nossa base. Essa parte de colocar as quinas é a parte que muita gente se atrapalha onde colocar a agulha. Então, vamos fazer uma continha muito básica, só para você nunca mais se atrapalhar onde você vai pôr a agulha, tá? Lembra que a gente fez aqui no início, eu fiz 10 correntinhas e eu trabalhei 9 pontos baixos? Então, em cada carreirinha dessa aqui, eu tenho 9 pontos, tá? Desses 9 pontos, o primeiro e o último é a minha quina. E vai me sobrar aqui 7 pontos pra fazer de pontos baixos. Aqui na lateral, eu subi 14 carreiras. Cada carreira dessa tem que ter um ponto. Então, teremos 14 pontos. Onde, desses 14 pontos, também o primeiro e o último serão quinas. Vai me sobrar no meio 12 pontos para eu trabalhar. Então, como é que vai ficar a nossa base? Quina, 7 pontos, quina, 12 pontos, quina, 7 pontos, quina, 12 pontos. E a última quina. Vamos lá fazer a nossa primeira quina. Eu tenho um ponto aqui, eu vou colocar mais 2. 1 e 2. Eu fiz uma quina de 3 pontos. Ajeite ela, ó, puxando pra cima, pra frente, pra ficar bem, ó, pontudinha. Eu quero aqui na pontudinha. E vou fazer meus 12 pontos aqui. Vou aumentar a laçada só pra lhe mostrar uma coisa. Pelo fato de eu não ter feito uma correntinha pra virar as carreiras, eu fico com esse desenho aqui no meu trabalho. Olha só, eu tenho aqui uma partezinha deitada e um desenho aqui de 2 laçadinhas pra cima. Uma partezinha deitada e um desenho de uma laçadinha pra cima, ó. Dá pra ver direitinho, ó. Tá vendo? São 2 laçadinhas aqui pra cima, ó, que eu tenho. Então, onde é que eu vou colocar a minha agulha? Eu vou usar isso aqui como parâmetro e eu vou colocar a minha agulha antes e depois dela. Aqui deste lado, o meu último ponto aqui da quina já me dá
no antes dessa minhas duas correntinhas, tá vendo? Então, nesse aqui, eu vou fazer logo depois. Vou começar aqui. O meu primeiro ponto dos 12. Aqui eu tô vendo que eu tenho, ó, meus 2 pontinhos de frente pra mim. Então, eu vou colocar um ponto antes dele, um ponto depois dele. Aqui já tem outro, ó. Um ponto antes dele, um ponto depois dele. Vou fazer isso até dar meus 12 pontos, tá? Então, aqui não conto. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, aqui outro. 6, 7. Aqui, 8. Aqui, 9. Aqui, 10. Aqui, 11. E aqui o último buraquinho que dá... Aqui não tem aquelas duas partezinhas. Mas, olha, eu contei, deu 11. Aqui vai ser o buraquinho de eu colocar 12. Levanta a laçadinha e ajeita a sua peça. Fiz a minha lateral. Uma quina, 12 pontos. Vamos fazer a segunda quina. Eu vou virar pra mim e vou ver aqui as laçadinhas de cima do meu ponto. Aqui na primeira é onde eu vou fazer a minha quina, com 3 pontos. 1, 2 e 3. Ajeita. E agora, aqui é o quê? 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sobrou um aqui, que é a minha quina. 3 pontinhos aqui. 1, 2 e 3. Agora, eu ajeito. Sempre ajeite a sua peça, vai puxando para dar a forma certinha. Então, esse lado já está igual a esse lado aqui. Uma quina, 7 pontos, e aqui é a última quina que a gente vai fazer, né? Uma quina, 7 pontos e uma quina. Vamos fazer esse lado igual a esse, então tem que ter mais 12 pontos aqui. Vira. E aqui, ó, eu tenho minhas duas perninhas, eu coloco uma aqui, já começo contando daqui. Ó, pula a perninha, boto no outro. 2, 3, 4, ó, as duas perninhas aqui. Então, antes dela, 5, depois dela, 6. De novo, antes dela, 7, depois dela, 8. Antes dela, 9. Depois dela, 10. Antes dela, 11. Depois dela, 12. Aumenta a laçada e ajeita a peça. Olha só, nossa base ficando pronta. Significa agora que eu só falta fazer o quê? A minha última quina que tá aqui, ó. Tá vendo? Só faltou esse pontinho aqui, ó, que é o da quina. Eu já tenho aqui um ponto. A quina são 3, né? Então, aqui eu vou colocar mais 1, 2. E o terceiro ponto eu vou fazer cortando este fio. Puxa. Aí, eu venho nesse pontinho aqui, ó, que é o primeiro de trás pra frente. Pego esse pedacinho que eu cortei e levo lá pra trás. E aí, eu venho aqui no último ponto que eu fiz. E puxo de volta lá pra trás também. E eu simulei aqui uma correntinha. Então, eu tenho uma quina com 3 pontos. Mas a última foi uma simulação de correntinha, tá? Olha só, aqui atrás, você vai
pegar esse fiozinho, vai colocar aqui por entre os pontos e vai arrematar. E a tua base está prontíssima. Olha só. Vamos ver como é que ela ficou de tamanho. 20 centímetros, fechadinho, por 14,5. É isso aí, gente. Faltando 2 centímetros pra cá, né? Ficou com 12, 12,5. E um pra cá. Deu 20 certinho. Fazendo essa continha, você nunca mais vai errar a sua base, gente. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Espero que facilite pra vocês na hora de fazer a sua base. Na hora de você subir as paredes de um cesto retinha, ou as paredes de uma bolsa retinho, é crucial que a sua base esteja bem reta e com os pontos todos certinhos, gente. Aqui eu tenho exatamente a mesma quantidade de pontos que eu tenho aqui, É exatamente a mesma quantidade de pontos que eu tenho aqui, E isso é muito importante na hora de subir um cesto ou uma bolsa retinha. Espero que você tenha gostado desse tutorial. Na próxima aula, eu vou subir um cesto com essa base, tá? Então, fique ligadinho aí que eu vou ensinar vocês a como subir as paredes do cesto para fazer um cachepô. É o tamanho exatamente que eu uso para porta-fraldas. Então, fica ligadinho aí no canal. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.